Corinthians! Corinthians! Ufa, que sufoco! Corinthians! Salve, fiel torcida! Você está ouvindo o pós-jogo do Card corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E hoje foi lançado o card do goleiro Dida. Isso mesmo, aquele que defendeu os 2 pênaltis do Raí contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Brasileiro de 99. Corre lá agora e curta! Ufa, meus amigos, era pra ter sido mais fácil. O Corinthians venceu de virada o Sport Recife na tarde deste sábado no solo sagrado de Itaquera por 2-1. Neste episódio, vamos falar muito desta partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Enquanto isso, continua a saga da busca do novo treinador do Timão. A equipe hoje foi comandada por Orlando Ribeiro, técnico da equipe Sub-20 do Coringão. E agora, quem vem aí? Dorival Júnior, que era o mais cotado para assumir o cargo ontem, parece que esfriou. Alexandre Pretzel, repórter da Rádio Bandeirantes, informou que o próprio Dorival entrou em contato e disse que não foi consultado pela cúpula corintiana. Aparece agora a figura de Luiz Castro, treinador português, ex-Botafogo que estava no mundo árabe. Tite, Fábio Carille, a busca continua. Quem será o próximo técnico do Corinthians? Sem mais enrolação, vamos ao pós-jogo de Corinthians 2, Sport Recife 1. O Corinthians conquistou uma vitória suada neste sábado, ao bater o Sport por 2-1 de virada na Neoquímica Arena, em duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão 2025. O destaque da partida foi Memphis Depay, que marcou os 2 gols do Timão e garantiu mais 3 pontos na competição. Com Orlando Ribeiro como técnico interino, enquanto o clube busca um novo treinador após a saída de Ramon Dias, o Corinthians entrou em campo com Matheus Donelli no gol, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Anhileri, Ranielli, André Carrillo, Breno Bidon e no ataque 3 atacantes, Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Ficaram de fora por questões físicas Hugo Souza, Rodrigo Garro, Igor Coronado e Thales Magno. Mateuzinho e José Martínez cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo. Logo nos primeiros minutos, o Corinthians mostrou que queria tomar as rédeas da partida. Yuri Alberto avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na área, mas a defesa rubro-negra afastou. Aos 6 minutos, Romero apareceu pela direita e tocou para Memphis na área, que girou e finalizou. A bola saiu pela linha de fundo. Aos 8, Memphis fez bela jogada pela esquerda, aplicou o chapéu no zagueiro e cruzou. Yuri Alberto chegou batendo de primeira, mas mandou para fora. Carrillo cruzou na medida para Romero aos 11 minutos e o paraguaio acertou a trave com um chute forte. Memphis ainda tentou de fora da área aos 13, assustando a defesa pernambucana. Aos 15, Yuri Alberto teve chance clara, cara a cara com Kaique França, que salvou com os pés. Mesmo com o domínio corintiano, o Sport foi quem balançou as redes primeiro. Aos 44 minutos, Hereda avançou pela direita, cruzou para a área e Sérgio Oliveira apareceu para mandar para o fundo do gol. 1-0 para
para o Sport. Sem mudanças após o intervalo, o Timão precisou de apenas 10 segundos para empatar. Romero cruzou da direita e Memphis Depay dominou com classe, girando e finalizando com precisão. 1-1 no solo sagrado de Itaquera. A virada veio aos 16. Após boa troca de passes, Memphis tabelou com Léo Maná, recebeu de volta dentro da área e bateu rasteiro. A bola desviou em João Silva e enganou o goleiro Kaique França. 2-1 para o Timão. O Corinthians ainda buscava mais. Aos 18, Carrilho lançou Depay, que encontrou Yuri Alberto na frente. O camisa 9 finalizou com perigo, mas a bola passou raspando a trave. Depay quase fez o terceiro em 2 oportunidades, aos 28 e 29 minutos, em jogadas que nasceram de bons passes de Léo Maná. Na primeira, ele chutou para fora. Na segunda, pegou de primeira após assistência de Yuri, mas errou novamente o alvo. Aos 38 minutos, o Sport Recife ainda tentou pressionar. Gonçalo Paciência subiu de cabeça após cruzamento de Duqueiroz, ele mesmo, mas mandou pela linha de fundo. Já nos acréscimos, João Silva cabeceou para fora após escanteio cobrado por Lucas Lima, selando o placar. E para analisar esta suada vitória do Timão, chamo Samir, o Andrade, comentarista do Card corintiano. Que sofrimento, Samir! Salve, salve família corintiana do Card corintiano. Guilherme do Prado, salve, salve nação corintiana. Bom dia, boa tarde, boa noite, se assim preferirem, e a hora que forem escutar esta singela resenha. Corinthians 2-1 de virada. Olha só, que milagre. Memphis Depay, o vulgo Meme Senpai, decidindo para o Corinthians, chamando a responsabilidade do jogo, virando a partida e fazendo aquilo que eu esperava que ele fizesse há muito tempo. Acho que essa é uma das poucas partidas, né, que eu me lembre do Memphis chamar a responsabilidade como ele chamou hoje. Ele precisa fazer isso mais vezes, sabe? Fiquei muito contente com a disposição dele em campo, a forma com que ele cobrava os jogadores, como ele se cobrava. Sinto o Corinthians muito engessado ainda. Matheus Donelli, mesmo fazendo muitas defesas a ele, hoje ele se mostrou muito mais nervoso do que nas últimas partidas. Teve alguns deslizes, alguns momentos trapalhões, né? Matheus Donelli, Gustavo Henrique, Félix Torres. Mas enfim, uma vitória que nós precisávamos conquistar, né? Dentro das nossas dependências, dentro do território sagrado, né? Que é a Neoquímica Arena. E graças a um bom desempenho, a dedicação e ao Memphis, mais uma vez reiterando, ter chamado a responsabilidade do jogo, ter chamado o jogo para si. O Corinthians conquista aí mais 3 pontos, sobe na tabela. Momentaneamente está em 7º lugar com essa pontuação e esperamos aí que sejam dias melhores, né? Dias melhores de um Corinthians muito turbulento, muito confuso nos bastidores, né? A gente precisando aí de um sinal verde, da contratação de um técnico, e mesmo as pessoas falando que as conversas estão esquentando, né? Entre Corinthians e Dorival, eu só vou me posicionar a respeito disso quando eu ver o Dorival dentro do CT assinando o contrato. Tirando isso, sem mais acrescentar, valeu Corinthians por tornar o sábado do corintiano, do torcedor que sofre tanto, um sábado um pouquinho melhor, né? Vai Corinthians! Você ouviu Samir, o Andrade, comentarista do Card corintiano. E complementando a análise da partida, vem aí Rafael Toquinha. Rafa, que sufoco, hein? Era pra ser mais fácil, não? Foi mais um jogo que o Corinthians fez o que era fácil se tornar muito difícil. O Corinthians vai em campo jogar contra o Sport do Recife, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro.
um time que não tem ataque, um time fraquíssimo, e consegue tomar um gol ridículo no final do primeiro tempo, e no começo do segundo tempo já tem que correr atrás do resultado. O Corinthians vai, empata o jogo, graças ao Memphis, e ganha o jogo também com um gol que ele fez. Mas o time tem muitas fraquezas. A fraqueza maior que a gente tem é a defesa. A gente não tem uma defesa que põe medo em ninguém. Então é por isso que a gente toma gols ridículos, especialmente fora da área. Outro problema que a gente tem é o nosso meio campo. Nosso meio campo é um buraco, nosso meio campo é um queijo suíço. Até o time do Sport, que é fraquíssimo, estava dominando o nosso meio campo. A falta do Garro é evidente, porque sem o Garro, o Carille também joga mal. Mas a nossa maior fraqueza é realmente a nossa atitude. O Corinthians não sabe controlar jogos, especialmente quando começa ganhando. Ele simplesmente para de jogar. Aconteceu nesse jogo aqui, em que o time foi atrás, começou atacando o Sport do Recife e depois parou. O time do Sport começou a gostar da partida e na sorte achou um gol. Quando foi no segundo tempo que fez os 2 gols, fez a mesma coisa. Ele simplesmente parou de jogar. Então a atitude desse time vai ter que mudar. Isso vai ser a primeira tarefa do novo treinador, seja ele Dorival ou quem quer que seja. Mudar a atitude desse time e fazer esse time controlar partidas e saber ganhar jogos. Tá aí Rafael Toquinha, comentarista do Card corintiano. Agora, para dar uma pitada de descontração em nosso pós-jogo, chamo ele, Luan Rocha, Lagartixa Albina, o comentarista da Fiel, que está lá em Charlotte, na Carolina do Norte, junto ao seu filhote Lagartixinha. Como está o seu sentimento com relação ao Félix Torres, Lagartixa? Fala aí, Lagartixa Albina aqui de Charlotte, North Carolina. Estamos aqui comemorando, ouvindo os Minions. Rapaz, Corinthians ganhou de 2-1 num jogo que eu quase empatei. Eu digo por quê? Félix Torres, o zagueiro mais displicente e irresponsável que eu já vi jogar na minha vida. Graças a Deus, São Jorge não deixou o segundo gol do Sport sair, porque o primeiro saiu num erro de defesa que não posso falar palavrões, senão a minha mãe vai me dar cascudo. Estou aqui com a dona Lagartixa. Exatamente, o lagartixinho Liam, o lagartixinho Oliver e a dona Lagartixa. E a avó Lagartixa também, que está aqui me olhando com aquela cara, se você falar palavrão, você vai apanhar, menino. Mas enfim, ganhamos de 2-1. Tomara que nós temos o nosso novo técnico anunciado, porque o interino não passa confiança. Dito isso, mais 3 pontos e vai Corinthians. E não vou esquecer de desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, que vocês se lambuzem de chocolate, que vocês passem um bom feriado com a família nesse dia tão importante do ano. Um grande abraço e vai Corinthians pela segunda vez. Muito obrigado, Lagartixa Albina, o comentarista da Fiel. Com a vitória, o Corinthians saltou da 14ª para a 7ª colocação na tabela, ainda que de forma provisória. O próximo compromisso é na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o Racing do Uruguai, novamente no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena. A equipe busca sua primeira vitória na competição continental. E aí, Fiel, gostou deste episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano, no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir-nos no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Desejamos a todos uma feliz Páscoa, com muita luz, renovação e esperança. Que essa data inspire fé, amor ao próximo e novos recomeços, independentemente da sua crença ou religião. Que a paz invada a sua casa e que nunca falte força como a do Timão em campo. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!